A gente vai falar agora de um sistema interessante chamado sistema UVinir, né? De novo, puxa vida, eu não tenho lá uma habilidade muito grande com escultura, mas eu gostaria de fazer alguns trabalhos de reabilitação vestibular, alguns trabalhos estéticos, né? A gente tem algumas matrizes aí no mercado, são matrizes de dente mesmo, né? São aqui, ó. Cada uma dessas pecinhas que vocês veem aqui do lado direito, elas são uma matriz. Então ela é vendida para nós, é oferecida para nós em 2 tamanhos, né? E é meio que universal, então você tem que adaptar o tamanho do seu dente para a matriz, mas ela já te dá uma pré-escultura bastante interessante do dente. Você coloca a resina dentro da matriz e leva ela no dente e você carimba uma vestibular, né? Ela serve de pré a pré. Então é possível você fazer facetas de pré a pré, uma reabilitação no seu paciente em resina composta, só carimbando isso na vestibular dos dentes. Olha que interessante, né? O sistema é bastante simples, você vai fazer um preparo mínimo na superfície vestibular do dente do seu paciente, né? Você vai fazer condicionamento ácido, a maioria das vezes você está trabalhando em esmalte, então você não tem problemas com dentina, né? Vai aplicar o adesivo, vai polimerizar e vai aplicar a resina na matriz. Essa matriz é jogada na vestibular e você carimba essa vestibular removendo os excessos. E polimeriza, porque a matriz é de acetato transparente e ela não tem interação química com a sua resina composta. Então, quando você remove essa matriz, você já tem um dente pré-polido, inclusive. Né? Vamos ver 2 filminhos interessantes aqui. Tá? São autoexplicativos. Olha lá. Dente preparado, escolha da matriz, escolha da resina colocada na matriz sendo levada em posição, remoção dos excessos, você adapta a matriz na posição adequada, aí você polimeriza e olha o dente pronto. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, já ficou polido. Tá? E aqui o vídeo institucional da Ultradente, né, mostrando o sistema de confecção. É a mesma coisa, tá? Você vai colocar ali, vai remover os excessos, tá? A gente prefere remover esse excesso com a espátula antes, tá? Você pode fazer dessa forma. As matrizes, da forma como elas são apresentadas, então o pré-preparo do seu dente. Aqui ele fala em colocar uma matriz de proteção na hora de você fazer o condicionamento. Essa matriz pode ficar ou não. A gente prefere o uso do isotape nos dentes vizinhos para evitar que eles tenham aderência. Então a gente não usa matriz de aço, né? Polimerização, escolha da cor adequada. Você pode pôr a resina no dente e vir com a matriz ou inverter o processo. Coloca na matriz e vem no dente. Tanto faz, tá? Aqui mostrando que a matriz ela vem com risco para você seguir o longo eixo dos dentes vizinhos. De novo polimerizando, removendo os excessos e fazendo o polimento final. Tá? Mas nada como a gente vê isso ao vivo na boca. Então a gente tem aqui uma classe 5 que a gente vai fazer de forma direta e indireta. Já ouviram falar na técnica direta e indireta de restauração? Não? A técnica direta... Seria a técnica semi-direta? Pode ser chamado? Pode ser chamado. A gente inicia a restauração na boca. Eu vi um artigo sobre isso. Isso, a gente inicia a restauração na boca com o dente isolado, remove a restauração, faz todo o acabamento fora da boca, depois o cimento. A gente chama de direta e indireta. Direta porque eu fiz na boca a restauração, mas é indireta porque eu tiro para cimentar, né? Então a gente utilizou essa técnica aqui. O isolamento utilizado é o Optagrade, né? Que é aquela... Tem gente maldosa que chama de camisinha de boca, né? Que você usa é só um protetor labial para manter a boca aberta. Diferente do abridor de boca normal, tá? Escolha de cor, né? A gente nunca escolhe a cor com base numa cor só, a gente vai lá, tenta ver a mais adequada. A gente isola o nosso dente, utilizamos uma glicerina, então vejam bem, a vaselina pode ser usada? Até pode. O problema da vaselina é que ela não é hidrossolúvel. Ela é à base de óleo, ela vai pigmentar, vai impregnar no meu dente, ela vai me dar um trabalho imenso
para tirar ela depois para poder fazer o sistema adesivo. Já a glicerina, ela é hidrossolúvel. Vocês podem comprar na farmácia na forma de glicerina mesmo, ou comprar um envelopinho, um tubinho de KY, é a mesma coisa, porque também é glicerina, tá? Eu fiz uma quebra, aqui a gente está fazendo uma quebra daquela, é uma abfração, né? A abfração tem aquele formato de cunha, eu fiz a quebra daquela retenção mais incisal do dente. E aqui a gente vai fazer o carimbo na boca do paciente. A gente vai colocar a resina, só na parte que a gente escolheu, vai fazer o carimbo. Depois do carimbo a gente tem a restauração pronta, e a minha ideia aqui era copiar todos os detalhes internos. A gente vai remover essa restauração da boca e vai fazendo o acabamento dela fora da boca. E aí vem para a cimentação, né? A cimentação é feita com a técnica adesiva convencional. Aqui eu fiz com resina flow a cimentação. Pode ser usada a resina flow para cimentar? Pode usar a resina flow para cimentar, tá? Condicionamento ácido seletivo, no caso eu fiz só do esmalte, porque esse adesivo é autocondicionante, então eu não condicionei a dentina. Peça cimentada em fase de acabamento, e olha aqui na foto inferior, a pecinha já cimentada. Isso pode ser feito com qualquer tipo de restauração, de qualquer tamanho, e até para uma faceta inteira da vestibular, tá? Eu posso fazer o preparo, moldar e restaurar no modelo de gesso, depois cimentar na boca, ou eu posso fazer como eu fiz aqui. Tanto faz, tá? E aqui aplicando um selante de superfície, no caso do Permacil da Ultradente. Selante de superfície é uma resina que a gente aplica sobre a resina recém-restaurada. É um protetor, como se fosse um verniz. Ele deve ser refeito a cada 6 meses. Então é uma forma de você fidelizar o seu paciente também, tá? Aqui um outro caso, uma fratura de vestibular de premolar, né? Não deu endo, ó lá, não deu endo, ó lá, não deu endo. Removi o amálgama, ó lá, não deu endo. Então a gente vai fazer o quê? Eu fiz as proximais, né? Eu preenchi as proximais com resina primeiro. E aí eu vou fazer a vestibular inteira com uma carimbada só. Olha lá, já restaurada a vestibular. Pô, Lipe, mas ficou uma merda a oclusal, né? Tá bom, então vamos fazer a oclusal, né? Então, ó, carimbando a vestibular, tirando os excessos, polimerizando, né? Mostrando aqui a colocação da resina na matrizinha. Vestibular feita e, ó, oclusal feita. Então a gente faz a vestibular com uma carimbada só, depois a gente restaura a oclusal com a nossa técnica convencional dos filetes, fazendo os sulcos principais, secundários, né, o que for, e os ajustes oclusais, tá? Desculpa, gente. Então a gente tem aqui a restauração final feita, já com a minha matriz colocada, toda vestibular. E aí vocês vão falar, mas isso não era um caso para uma onlay? Sim, isso era um caso para uma onlay. Olha, então não era mais fácil já ter feito o preparo? Ah, tá, o paciente chega no seu consultório com o dente fraturado, numa emergência, numa hora em que você não tem tempo de fazer todos os processos, preparo, moldagem, né? A gente dá licença, vou tomar um gole d'água. Obrigado. Aí o paciente chega numa hora mais incômoda, em que você tem outros pacientes para atender, então você tem que lançar a mão de alguma coisa que você possa, pelo menos, dar um conforto estético para esse paciente, tá? Isso pode ser utilizado para facetas vestibulares também, para aquelas reabilitações de canino a canino que vocês fazem, né? E aqui a gente vai mostrar um caso assim, onde a gente usou mais de uma técnica para restaurar os dentes desta paciente, tá? Essa paciente tinha uma queixa muito grande a respeito do sorriso dela, então foi feita uma plastia gengival para a gente aumentar um pouco a coroa clínica. Percebam que é uma paciente que tem a genesia de um dos laterais, o outro lateral está mal posicionado, e tem gente que vai falar assim, mas por que não fez a ortodontia? Ela fez a ortodontia e o resultado final foi esse, e ela não fez manutenção, e o dente movimentou, e ela não queria mais ortodontia, enfim. Volto a dizer aquilo que eu sempre digo. Nós somos coadjuvantes, a dentística é sempre coadjuvante das outras disciplinas. Você nunca consegue fazer a dentística sem antes ter feito todos os outros tratamentos do paciente. Você não faz dentística antes da pério, você não faz dentística antes da endo, né? Então você não faz dentística antes de fazer o planejamento de reabilitação. A dentística é sempre um coadjuvante, é um complemento de todas as disciplinas. Então a gente sempre trabalha no final, nos bastidores.
na ajuda com o planejamento estético. E esta paciente, ela não queria mais saber de ortodontia, ela queria porque queria estética, então vamos dar uma estética pelo menos aceitável para esta paciente, né? A gente fez o enceramento, em cima desse enceramento a gente brincou um pouquinho mais com forma do dente do paciente, e a gente vai tentar passar para a boca dessa paciente o formato que a gente conseguiu aqui no enceramento, tá? Seja pela técnica da muralha, seja pela técnica da placa de acetato, onde eu moldo a boca encerada, né? Eu moldo o enceramento e faço uma plaquinha de acetato. Percebo que aqui ela tem a mesma função da silicone transparente. A gente não tinha silicone transparente na hora para utilizar silicone, senão teria utilizado, né? O princípio é o mesmo, eu encho a placa de acetato com o dente, com resina, levo em posição e polimerizo em bloco, tá? Ou com a plaquinha de silicone normal para fazer a técnica da muralha. Então vamos a algumas considerações interessantes. Aqui utilizando a técnica da muralha convencional para restauração deste lateral, né? Cunhas de madeira em posição, polimerização da resina em posição e depois a reconstrução com resina composta. E aqui algumas considerações de polimerização. A gente sabe por trabalhos, por comprovações científicas, né, que a resina composta ela não polimeriza em direção à luz, ela polimeriza em direção ao centro dela e a superfície é condicionada e com um adesivo aplicado. E a gente sabe também que os nossos fotopolimerizadores não têm uma intensidade suficiente para que essa luz atravesse, por exemplo, ao pegar um molar. Eu não consigo polimerizar vestibular colocando a luz por lingual. Bom, na verdade eu não conseguia até pouco tempo atrás. Com o advento dos fotopolimerizadores de LED de última geração, né, quarta geração, esses LEDs chamados multi-wave, são LEDs que têm mais de um comprimento de onda e uma intensidade luminosa altíssima. Esse daqui é o Valo, tem uma intensidade luminosa de mais de 3.000 miliwatts. Eu consigo sim usar a minha muralha vestibular e polimerizar o dente por lingual. Foi o que a gente fez. A gente colocou a resina na muralha por vestibular, carimbamos a vestibular e colocamos o Valo por lingual. Ele polimerizou por lingual, depois fizemos o complemento por vestibular. Olha lá a resina polimerizada. E neste mesmo paciente, nós também utilizamos a técnica do vinir para alguns dentes, que as matrizes se aproximavam do formato anatômico que a gente queria. E aqui já o final da estética que a gente vai dando para esta paciente, tá? A foto final, quando eu montei o caso aqui, eu não tinha a foto final que eu digo depois de uma semana com a paciente retornando para a foto final. Eu fico devendo para vocês, mas eu mostro depois. Mas aqui, olha, é logo após a última polimerização, já nos ajustes oclusais. Olha a estética que a gente já deu para a paciente, né? Já dá uma qualidade estética bastante diferenciada. E isso por quê? Como é que eu consegui isso? Ó, consegui isso através do quê? De técnicas alternativas, através de ferramentas alternativas que a gente sempre tem ali que lançar a mão de vez em quando. Então eu aproveitei a técnica da muralhinha de acetato transparente para fazer alguns dentes. Eu aproveitei a técnica da muralha, eu aproveitei o carimbo da Uvinir, que são ferramentas alternativas que a gente tem ali para o nosso trabalho, certo? Vamos falar de uma outra técnica aqui que muita gente tem horror de ouvir falar, mas que a dentística lança a mão com uma certa frequência. A chamada técnica da ameloplastia. Gente, um preparo para coroa total é a ameloplastia. É cortar esmalte. Então, a ameloplastia nada mais é, por definição, de corte de esmalte. Só que quando a gente fala de ameloplastia em dentística, na verdade, o que a gente está falando, né, não são desses trabalhos malucos de transformações, porque não é a minha área, mas alguns pacientes querem isso daqui. Corte do dente, às vezes é cultural. O que eu estou falando são de pequenos ajustes, né, pequenos ajustes cosméticos, né, e para que vocês entendam que isso daqui não é uma invenção deste seu professor, eu trago aqui algumas definições, né? O professor José Mondelli, ele já falava em remodelação cosmética, né? O Goldstein,
ambos são autores de livros de dentística muito conhecidos, ele fala de recontorno dentário. A gente, dentro da nossa equipe, a gente costuma chamar de ameloplastia estética, que é o quê? É o corte de pequenas regiões do dente, né? Então, eu vou tirar pequenas regiões de esmalte para dar um recontorno estético mais adequado, seja na reflexão de luz, para fazer pequenos ilusões de ótica, ou seja, para reanatomizar o dente e dar uma cara de dente para aquele dente que às vezes não tem cara de dente. Então, vamos lá, uma brincadeira com esta paciente aqui, né? Então, percebam o quê? Que esta paciente aqui tem dentes muito desalinhados e que eles poderiam ter um aspecto mais harmônico sem grandes investimentos, seja por parte do dentista ou do próprio paciente. Pequenos cortes poderiam me dar o quê? Uma harmonia mais interessante. Ó. Eles precisam ser alinhados, então a gente vai fazer pequenos cortes desse dente. Outros dentes precisam ser... aqui, ó, já deu uma alinhada geral, né? Mas percebam que, por exemplo, este canino aqui, este outro, eles precisam de pontas de cúspide mais interessantes, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a reposicionamento daquelas cúspides. Percebam que as ameias incisais não estão bem definidas. Então, eu vou ter que fazer o quê? A recolocação dessas ameias, tá? Então, eu vou fazer minha guia canina de ambos os lados. Eu vou reposicionar o meu canino para que eu tenha, então, a altura adequada. E olha só, fazendo pequenos ajustes nas ameias, olha como é que ficou mais interessante, mais harmônico. Então, pequenos acréscimos nos caninos e pequenos cortes de esmalte. Ah, Mali, você está cortando esmalte sadio. Sim, a gente corta esmalte sadio todos os dias para fazer qualquer trabalho reabilitador, né? A prótese corta um dente inteiro para fazer uma prótese fixa. Tudo esmalte sadio. Por que a dentística não pode tirar pequenos pedacinhos para fazer uma harmonia estética mais adequada? Então, são técnicas que a gente utiliza, pequenas ferramentas estéticas que a gente utiliza para harmonização. E vamos lá, né? A paciente que te procura, você oferece um tratamento ortodôntico, ela vai, faz a documentação, coloca os brackets, né? Inicia o tratamento ortodôntico e depois de 15 dias, um mês, volta em 5, 6, 7 brackets na boca, né? Volta para você e fala, doutor, não aguento essa porcaria na minha boca, tá impressão, tá fazendo força, eu não quero isso, eu não vou fazer ortodontia de jeito nenhum, mas eu quero dar um jeito nesse meu dente comprido, porque eu quero casar e eu quero um sorriso bonito. Aí você olha aquilo e você fala, gente, mas não tem jeito. Tinha que dar uma harmonia do sorriso, ela fala, se você não der jeito, eu vou em outro lugar, vou dar um jeito, vou arrancar, fazer uma ponte, o que for necessário. Aí você começa a planejar, e você tem aquela ideia maluca, né? A ideia doida. Vamos cortar esse esmalte, vamos ver o que dá para fazer. Só que aí você começa a perceber que ela não tem a altura de gengiva adequada, é muito para você tirar do dente, então você vai ter que fazer uma brincadeira com a altura ali na gengiva, né? Aí você chama um periodontista para te ajudar, que é outro maluco que vem e faz a periodontia, aumenta a coroa clínica, né? E aí você corta a borda incisal, acrescenta na cervical e você tem os dentes do mesmo tamanho, né? Tudo porque a paciente realmente não quis. Ela, se vocês perceberem, ela tem uma série de outros problemas na boca, né? Problemas periodontais precisam ser resolvidos, né? Que a gente vai fazer, acabou fazendo depois do tratamento periodontal dela, né? Mas a orto ela não quis. Ela achou porque achou que assim seria adequado. Então a gente faz o que dá para fazer dentro da medida do possível, tá? É um dente que não teve comprometimento endodôntico, não foi necessário endodontia pela quantidade de esmalte que você tirou, né? Não se fez necessário. Não teve sensibilidade pós-operatória, porque a gente usou a técnica adequada de proteção. E assim, são as coisas mais absurdas e malucas que aparecem nos nossos cursos por aí afora, né? E a gente acaba fazendo, porque se não fizer ali, vai fazer com o outro e vai fazer errado, tá? Agora vamos lá. A pergunta. Qual sistema adesivo você utiliza? Aí vocês vão pensar assim, caramba, o Alípio vai falar de sistemas adesivos de novo, ele já falou umas 2 vezes com a gente, a Anido já falou isso com a gente, eu não quero mais ouvir de sistemas adesivos, né? Qual que você utiliza? Gente, eu não estou aqui agora, neste momento, para falar de sistemas adesivos. Quem aqui gosta de estudar sistemas adesivos? Responde aí, alguém aqui gosta de verdade?
ovo, corda. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Sistema adesivo é a coisa mais chata do mundo para estudar. Entender a forma de ação dos sistemas adesivos é a coisa mais absurda da gente tentar estudar. Então, vou fazer aqui uma perguntinha para vocês. Seria maravilhoso se eu terminasse de fazer a minha cavidade. A gente não chama mais de preparo cavitário, tá? A gente chama de adequação cavitária. Seria interessante eu terminar a minha adequação cavitária, né? Terminar aquela adequação cavitária, colocar um produto lá dentro, ajeitar a escultura e polimerizar sem eu ter que fazer condicionamento ácido, me preocupar com a dentina, condicionar a dentina, fazer a secagem da dentina com papel filtro, tomar cuidado para não desmoronar a malha de colágeno, aplicar o sistema adesivo, esfregaço em dentina, não esfregaço em esmalte, descobrir se o meu esmalte, se o meu adesivo é ou não autocondicionante, fazer o condicionamento seletivo, aplicar o foto... Não seria interessante se todos esses passos não existissem? Não seria interessante se eu pudesse colocar direto na cavidade um produto, sem condicionamento, nada, esse produto colar na minha cavidade, eu só dar a escultura e polimerizar? Isso não seria fantástico? Não Seria sensacional, né? Não é o sonho de consumo de vocês? Então, deixa eu dizer para vocês, esse sonho de consumo já é realidade, tá, gente? Já existe no mercado, mercados que a gente chama de... materiais que a gente chama de bioativos e são autoadesivos. Olha que interessante. Eu vou simplesmente me restringir a remover a cara e colocar a massinha lá, ajeitar na cavidade e polimerizar. Olha que maravilha. Já é uma realidade, gente. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos e algumas informações desse tipo de material. Alguns simulam, como esse daqui, né, que eu vou mostrar para vocês. Alguns simulam a parte física do esmalte da dentina em termos de elasticidade. E outros são simplesmente resinas que são autoadesivas que você coloca na cavidade e ela, digamos assim, ela se autocola dentro da cavidade. Então daqui para frente a gente vai começar a viajar na maionese. Vamos lá. Algumas informações interessantes. Ó, 2 materiais já presentes no mercado. Um da Care, né, o Vertize Flow, e outro da Generic Pentron, né, chamado Fusio. Ambos resina Flow, são resinas de alto escoamento que você simplesmente coloca na cavidade, ela se adapta e você polimeriza. Você não faz mais nada, simplesmente abriu a cavidade, coloca o produto lá dentro e ele autocondiciona, autoadere, e ele só não autopolimeriza ainda, porque não é uma resina de cura química, ela é uma resina de cura física, você precisa da luz, né? Mas caminha para ser um produto de uso constante na odontologia, um uso frequente. O próximo passo é o lançamento de resinas na forma de pasta e não na forma de flow, como essas duas aqui, tá? O produto que é a base dessa resina é o 10-MDP, né? O 10-metacriloxidecil de hidroxigênofosfato, tá? É um nome bom para você dar para os seus filhos quando vocês tiverem, né? Que nome bonito para botar no filho. 10-MDP, vem cá, né? Aí você pode chamar de 10-MDP, 11-MDP, 12-MDP, depende do número de filhos que você tiver. Fica uma maravilha, né? Mas esse é o princípio ativo dele, tá? Desse tipo de produto. Temos uma outra aqui no mercado, também uma resina Flow, né? Todas por enquanto no formato de Flow. Por quê? Alguém sabe me dizer por que elas vêm no formato de Flow? Porque você ainda depende do molhamento superficial para ter adesão, né? Vocês lembram que o nosso gel, ele é úmido, né? Então você ainda precisa desse molhamento. E o outro motivo é porque elas são derivadas dos nossos cimentos autoadesivos, né? Os nossos U200 ou 7PP do mercado, tá? Então é uma resina, essa aqui, por exemplo, ela tem as duas. Ela tem um liner, né? Que é a base, né? Uma resina para uso de base, e uma outra para uso restaurador, né? Imagine isso na odontopediatria. Você se restringe a remover a cárie, né? A remoção seletiva que a gente falou lá atrás, com uma cureta, isolamento, joga a resina lá dentro, polimeriza e dispensa a crioncinha, o monstrinho, vai embora. Olha que maravilha, né? Para odontopediatria é uma mão na roda, porque é uma resina que você não precisa jogar luzinha, você não precisa fazer condicionamento, não precisa aplicar adesivo. Você simplesmente tira lá a cárie com a cureta, coloca a resina lá dentro,
dá a acomodada e pronto, foi embora. Ai, que maravilha, né? Então, é uma realidade, né? Então, seria, assim, um sonho de consumo que a gente tem ele sendo realizado aqui para nós, tá? Outra coisa que a gente costuma usar... Professor, Oi, posso te perguntar uma coisa? Deve. E com relação à contração de polimerização, como elas se comportam? Então, elas se comportam como as nossas resinas bulk de hoje, né? Elas são fabricadas para serem elásticas, né? E compensarem o estresse. Na medida em que você tem o estresse, porque ele existe, ele vai existir, ele é menor do que uma resina normal, mas ele existe, né? Na medida em que ela puxa, por exemplo, a dentina no estresse, que ela vai liberar esse estresse, o estresse não é liberado na dentina, é liberado no próprio corpo, porque é uma resina que tem... Vamos usar uma figura de linguagem. É como se ela tivesse várias molinhas dentro dela, né? Então, as moléculas dessa resina, dessa matriz orgânica, ela tem uma forma, vamos chamar de espiralada. Então, na medida em que ocorre o estresse, essa molinha funciona como um amortecedor. Então, ela dilata. É um sistema de compensação. Exatamente. O mesmo sistema de compensação de estresse que tem nas resinas bulk atuais, né? Então, ela é uma resina bulk autocondicionante, autoadesiva, né? Por isso que ela ainda se apresenta na forma de flow. Ela ainda não é aquela resina adequada para estética. A resina de estética ainda são as convencionais e vão continuar sendo por um longo período de tempo. Mas a gente já tem essas resinas no mercado, elas já existem, são uma realidade, não é uma utopia, né? Isso é bastante interessante, porque existem áreas, por exemplo, a odontopediatria, que isso é bastante interessante, né? Você simplesmente coloca a resina lá, sem nenhum tipo de preparo no dente e polimeriza. Para a endodontia, por exemplo, a blindagem endodôntica, depois que você coloca lá os posts, ou até mesmo sem colocar os posts, você só coloca a resininha lá dentro e polimeriza, né? Te poupa um tempo danado. Então é bastante interessante. Ou seja, sonho de consumo. Sonho de consumo é essa resina chegar no mercado para restaurações convencionais. Mas já é uma realidade. Digamos assim, a nossa geração vai ver isso, né? Que quando a gente entrou na faculdade já era um sonho de consumo você ter uma adesão decente. A gente tinha os Adaptic da vida, né? A gente viu a adesão decente ser realidade, né? Hoje a gente está vendo ser realidade uma resina autoadesiva, olha que legal, né? Então a odontologia está caminhando a passos larguíssimos, né? E a dentística restauradora está trazendo bastante coisas interessantes para o mercado. Outra coisa que a dentística está trazendo para o mercado, por exemplo, é reparo de restaurações. Hoje existe uma filosofia muito grande em você não remover a resina inteira da cavidade. Se você perceber que o grande problema é você ter certeza de quem fez essa resina antes, né? Esse é o grande problema, é a grande incógnita, né? Mas já se prova hoje que as resinas podem e devem ser reparadas e não removidas. Aqui tem uma série de trabalhos. Depois, se alguém de vocês, alunos, se interessarem, eu sei que todos vocês têm o meu telefone, né? Mandam uma mensagenzinha que eu mando os trabalhos, todos os trabalhos que eu mostrei aqui para vocês em PDF para vocês, para quem se interessar, tá? Então aqui, olha, um outro trabalho, critérios clínicos para decisão da substituição ou reparo de resinas compostas. E a gente vê uma série de autores, né? Olha a lista ali da esquerda, que faz o quê? Ele faz uma série de observações a respeito da troca ou reparo das resinas compostas. E esse trabalho aqui é gancho para um outro sonho de consumo nosso, né? Que já uma realidade, que são as chamadas resinas autorreparáveis. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu passar para vocês aqui o filminho, eu vou traduzindo para vocês, tá? A gente tem no mercado já polímeros autorreparáveis. Esse pesquisador aqui, ele desenvolveu um plástico que assim, ó, ele vai fazer... Vocês viram que é um plástico maleável, né? Olha lá. Ele tem o formato de duas pazinhas, ou um ossinho, como vocês queiram chamar, tá? É uma série de polímeros novos, diferentes, a resina é um polímero, que ele se repara. Olha que interessante. Ele vai fazer a matrizinha com o tal do polímero, esse polímero pronto, olha lá, ele vai cortar um deles. Cadê? Aqui, ó. Ele vai passar um bisturi, então ele não vai cortar ele inteiro, ele só vai fazer uma semissecção, tá? Olha lá.
Então, reparem que está separado, né? Ele vai unir os dois e manter eles sob pressão por alguns segundos. E depois ele vai deixar em repouso numa solução a 37 graus durante um dia. 37 graus é o nosso corpo, tá? Temperatura corpórea. E olha o que vai acontecer depois que ele remove da solução. Olha lá, a linha de fratura existe, mas ela foi consertada. Olha lá. Vamos trazer isso para a odontologia? Dentro da odontologia hoje, quando você faz uma restauração, um dos maiores problemas a médio prazo é essa percolação marginal, onde você tem o quê? Você tem essas... na margem da resina, você tem problemas de fadiga da resina e cárie secundária por conta de microtrincas da própria resina composta. Ela vai fraturando e ela vai provocando ali uma microinfiltração. Hoje a gente já tem no mercado resinas compostas que tem dentro da sua composição cápsulas, que à medida em que você utiliza a resina, essas cápsulas vão fraturando e liberando uma substância que faz o autoconserto desta resina composta. A autorreparação. Ela se autorrepara, tá? Então essa cápsula libera um produto, né, um polímero, né, que faz com que as cargas se recomponham. Esse líquido é um líquido de reparo, é um polímero, né? Essas resinas alcançam uma eficiência de cura, aqui de cura não no sentido de polimerização, no de cura de conserto, né? De 75%. Olha que interessante, né? É uma coisa bastante interessante das resinas, de algumas resinas que estão sendo desenvolvidas no mercado. Então você imagine o sonho de consumo, uma resina que não precisa de adesivo, é só colocar na cavidade, e uma resina que se autoconserta, ou seja, eu aumento a longevidade da minha restauração. São coisas bastante interessantes, né? E para a gente